Vamos às notícias. Não tem santo, parece, na Faria Lima, viu, Alcântara? Nem o Edir Macedo. Edir Macedo, cujo banco se chama Digimais, banco que foi alvo dessa operação hoje, tá? Se quiser, põe na tela aí a nossa reportagem. Então, PF aí acusa o Digimais, de ter replicado a tática usada aí pelo Banco Master de Daniel Vorcaro com o uso da confiança dos depositantes na proteção institucional do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Segundo os investigadores, a direção do banco teria superavaliado ativos mediante a emissão de títulos com rentabilidade desproporcional aos indicadores de mercado, tá? A investigação aponta ainda que os operadores sob análise culminam na proposta de alienação do controle do Digimais ao BTG. Mais uma vez o BTG no jogo. Segundo os investigadores, trata-se de uma transação de mercado que, segundo informações oriundas de fontes abertas, encontra-se estritamente condicionada à injeção estrutural de recursos por parte do FGC. A necessidade de aporte para viabilizar a venda seria de 7 bilhões, valor destinado a cobrir o déficit do Digimais hoje. Para a PF, isso indica possível transferência de risco da atividade bancária ao FGC, com afastamento dos administradores do passivo gerado pela gestão. Seria uma forma de abafar o rombo, esconder o rombo. Cria-se aí uma dinâmica em que responsáveis pela insolvência transferem o prejuízo ao sistema de proteção, preservando os patrimônios pessoais. Caso a operação com o BTG não se concretize, a liquidação do banco poderá ser decretada, tá? Me parece que agora a informação que a gente tem é aqui, essa liquidação vai acontecer e que a compra do banco será suspensa. Coloca novamente a reportagem, porque a gente tem os detalhes também dos mandados de busca e apreensão que foram liberados mais cedo, tá? Pode colocar de novo, põe de novo a matéria. Eu estava lendo aqui a matéria que já está no ar com os detalhes dessa operação, mas a matéria anterior que a gente publicou logo cedo, ela trazia aí alguns dados, né, como a quantidade de policiais, 50 policiais cumprindo 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. Tá? Esse caso não está, ainda não está, pelo menos por enquanto não está no Supremo. Está lá na Justiça Federal em São Paulo, que também autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados e o sequestro de bens num valor de até 670 milhões de reais, tá? Então, entre os alvos dessas buscas estão dirigentes do Digimais, como o bispo João Urbaneja, homem de confiança de Edir Macedo, o seu filho, Tiago Urbaneja, os executivos Marcelo de Lima Brasil, João Alves de Campos, Rodrigo Ruggiero, também foram alvo aí da operação. O Edir Macedo não está entre os alvos porque reside fora do país. A PF também cumpre mandados em endereços de José Roberto Giancoli Filho e Rodrigo Balaciano, donos da ID, gestora dos fundos do Digimais. Eles são suspeitos de participar da suposta maquiagem contábil aí. De acordo com a PF, investigações subsidiadas por relatórios do Banco Central apontam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, aparentar solvência perante os órgãos de controle e viabilizar operações supostamente irregulares. Segundo a investigação, após Edir Macedo assumir o controle do banco, a instituição passou a concentrar suas operações em crédito consignado e financiamento de veículos. Houve um período inicial de crescimento, mas, de acordo com as investigações, o banco entrou em uma fase de deterioração financeira marcada por prejuízos expressivos. Entre 23 e 24, o Digimais passou a emitir certificados de depósito bancário, os já famosos CDBs, com rentabilidade superior a 110% do CDI. Segundo a PF, a emissão de títulos, somada à posterior decretação de liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 25, evidenciou uma exposição aproximadamente de 600 milhões do Digimais a carteiras de crédito da instituição. Tá? Então, os investigadores afirmam ainda que o banco passou a realizar sistemática superavaliação de ativos inseridos nos fundos administrados pela corretora ID. A manobra tinha o escopo de inflar artificialmente o patrimônio do banco para viabilizar a emissão desproporcional de títulos de captação, o que consubstancia fortes evidências da prática de gestão fraudulenta e inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis. De acordo com a PF, essa complexa estrutura de fundos administrados pela ID adquiriu determinados ativos
por 71 milhões após sucessivas reavaliações patrimoniais. Porém, esse valor teria sido elevado para 741 milhões de reais. Os investigados poderão responder por crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas. Muito bem. Temos aqui mais alguns detalhes sobre o BTG. Em abril agora, o André Esteves assinou um acordo para comprar o Digimais. A conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de condições precedentes, entre elas um empréstimo do FGC e o aval dos órgãos reguladores, como o Banco Central e o CAD. Tá? Lembrando que André Esteves fez muita pressão também para manter ali alguém da sua influência no comando da CVM. É assim que funciona o mercado. E para falar desta operação de hoje e do histórico do Digimais no mercado financeiro, o nosso querido, especialíssimo Carlos Suslík. Suslík, que na companhia do nosso Ari Alcântara também a gente fez um dos cursos da Sociedade Paralela, um dos capítulos aí do nosso curso de formação de eleitores de direita, trata justamente da influência histórica do mercado na política e nos abrilhantou realmente com muita informação que a gente normalmente não consegue ter espaço aqui no dia a dia do nosso programa. Então, agradeço sempre a parceria. Suslík, microfone é seu. Obrigado, eu que agradeço estar junto com a Ari nessa aula, acho que foi muito bacana. A gente falou sobre o sistema financeiro. Eu costumo dizer, isso assistindo uma aula lá atrás, né, que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas é a mais necessária, né? Então, você ter um sistema financeiro sólido sempre é uma coisa extremamente importante para qualquer país do mundo. Então não adianta muitas vezes a gente brigar e falar que são o pessoal da Faria Lima, são os monstros, são não sei o quê. Você vai ter que lidar com eles, tá? E lá não tem, na Faria Lima é um mar, né? Então tem tubarão, tem arraia, tem baleia, tem orca, tem golfinho, que é fofinho, tem de tudo, né? Quem quer nadar, eu também ouvi outra frase que quem quer nadar com um peixinho dourado vai nadar no aquário, né? Esse é um sistema que o jogo é mais pesado, que é um sistema que envolve a poupança popular e bilhões de dólares, e bilhões de reais, aliás, e bilhões e bilhões e bilhões. O que eu quero chamar a atenção nessa primeira rodada, tá? Tentar, de alguma forma, explicar e fazer as diferenças do Master. Lá atrás, o André Esteves quis comprar o Master, tá? E as soluções de mercado em que você compra o banco são, via de regra, melhores do que soluções de mercado que um banco quebra. Por quê? Quando o banco quebra, algumas pessoas vão receber o FGC, o que vai ser ruim no sistema, porque o sistema vai ter que repor esse FGC, esse dinheiro não vem do além, né? Todo mundo acha que vem do além, mas não vem, e não vem do governo, ainda bem, né? Vem dos bancos privados. Então fica mais barato uma solução de mercado via de regra para os poupadores. Quando você tem uma quebra do banco, quem você está preocupado? Não com o dono do banco. Você está preocupado com os correntistas, você está preocupado primeiro com os correntistas, tá? Depois até com o próprio governo, que quer receber impostos, e preocupado com os colaboradores, os funcionários do banco, tá? Depois, se sobrar algum dinheiro, vai para os acionistas, tá? E geralmente nunca sobra, tá? Então, uma solução de mercado sempre é melhor. É dito no mercado, a boca miúda, essa eu não posso provar, tá? Então, meu advogado me fala para eu ter cuidado com o que eu vou falar, mas acho que vale a pena, Cláudio, você que é uma pessoa que tem uma grande audiência, que lá atrás, por que o André Esteves não comprou o Banco Master? Porque se ele comprasse o Banco Master, ele estaria dono de todo o acervo do Banco Master. Imagina o tamanho e poder de informações que o André Esteves teria na sua mão em relação a quem fez empréstimo, quem comprou isso, quem comprou aquilo, quem comprou apartamento. Ele teria todas as informações do Banco Master se ele tivesse comprado o Banco Master. Então é dito que não deixaram ele comprar o Banco Master para ele não ter esse grau de poder de informações, tá? E que talvez, na época, fosse até melhor, porque se ele comprasse, não teria todo esse problema de FGC, e não teria tanta gente que ficou a ver navios e tantas casas e tantos pessoas que têm suas aposentadorias, né, fundo de pensão, que perderam esse dinheiro, e esse dinheiro não volta nunca mais, tá?